De volta com o artigo 37, de volta, e para falarmos agora dos incisos do artigo 37, iniciarmos, o estudo de cada inciso do artigo 37 da Constituição. Professor, a gente vai verificar todos os dispositivos da Constituição, item por item, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, sim, tá? Quem já conhece meu trabalho aí sabe que eu vou falando detalhadamente de todos os pormenores do texto constitucional. Afinal de contas, você pode estar numa prova, pode estar num concurso onde tudo pode acontecer. Você pode ter uma pergunta sobre um determinado ponto recorrente da Constituição, como pode ter também uma pergunta sobre um ponto não tão comum e que acaba muitas vezes fazendo diferença nos concursos públicos, Se bem que tem um detalhe, essa parte aqui, o artigo 37 a 41 da Constituição é extremamente recorrente. Quem quer passar em concurso público, gente, quem quer ir bem numa prova de direito constitucional ou principalmente de direito administrativo, tem que saber todos os dispositivos, a interpretação constitucionalmente correta de todos os dispositivos do artigo 37, tá? Então é uma coisa básica. Assim como o estudo do artigo 5º da Constituição é básico, para provas e concursos, o estudo do artigo 37 também é extremamente básico, tá? E a gente vai falar do inciso primeiro, A gente vai falar a respeito da acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas na administração pública brasileira como um todo. Em regra, o acesso, essa acessibilidade se dá através de concurso, mas a gente vai ver que nem sempre isso vai acontecer. A regra é a acessibilidade através de concurso público, tá? Mas não necessariamente, tá? Então aqui, o inciso primeiro, ele não está falando só de concurso, mas grande parte das questões envolvem, tratam, colocam algum tipo de concurso. Tudo bem, tá? O que vocês precisam lembrar é que eu estou falando de acesso, de acessibilidade a cargos, empregos e, ficou bem juntinho aqui, cargos, empregos, faltou o S, empregos, agora que eu vi que tinha um erro, empregos e funções públicas, tá? E aí o que a gente tem que lembrar, Em regra, tanto brasileiros quanto estrangeiros possuem esse direito de acessar, de ocupar, tendo em vista o respectivo procedimento, um concurso, por exemplo, o respectivo procedimento de ingresso, um concurso, por exemplo, tá? Tem ali o direito de acessar e de ocupar esse cargo, emprego ou função pública, tá? E aí a gente tem o artigo 37, inciso 1º da Constituição. Vejam só o texto do artigo 37, inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, eu vou ter lá os requisitos estabelecidos na lei e os brasileiros, de uma maneira geral, podem acessar aquele respectivo cargo, emprego ou função pública. Assim como aos estrangeiros, tá? Na forma da lei. Ou seja, em regra, a acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas, ela acontece tanto para brasileiros, é permitida tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, tá? As respectivas restrições nós não encontraremos totalmente na Constituição. Vai depender da respectiva lei. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, Quando eu falo de brasileiros em geral, em regra, seja brasileiro nato, seja brasileiro naturalizado, você pode ter ali o respectivo acesso ao cargo, emprego ou função pública, tá? Regra geral, não existem restrições, só que aí vem um concurso e cobra uma restrição que está na Constituição. Aqui que é a questão, aqui que é o foco, que você deve ter como foco, em termos de estudo aqui, exceto para naturalizados. Existem determinados cargos, determinadas carreiras que não podem ser ocupadas por brasileiros naturalizados, tá? Existem determinadas funções que são privativas de brasileiro nato.
Quando eu falo do artigo 12 como um todo, né, eu não tenho lá os cargos privativos de brasileiros natos? Então, ó, presidente da República, privativo de brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal, privativo de brasileiro nato, né? Presidente do Senado, presidente da Câmara, privativo de brasileiro nato. Então, quando eu falo ali dos cargos e funções existentes no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, a gente já estudou isso, né? Em nacionalidade, tá? Eu tenho cargos, eu tenho funções privativas de brasileiros natos. Então percebam, né, que eu tenho uma exceção prevista pela própria Constituição. E aí vem uma questão de concurso extremamente comum, ó. Atenção, somente a Constituição Federal, somente a Constituição pode instituir diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Então, se eu quero saber qual cargo é privativo de brasileiro nato, eu vou encontrar essa informação aonde? Na Constituição Federal. Porque somente a Constituição Federal pode instituir diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Então é o seguinte, ó, toma cuidado com o artigo 12, parágrafo 3º como um todo. Só que eu separei duas situações aqui que são as mais comuns em concursos públicos, tá? Porque olha só, os membros da carreira diplomática, tá? Os membros da carreira diplomática, os cargos respectivos, não são cargos privativos de brasileiro nato? Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 5º, tá? Então, peraí, na hora que eu falo dos membros da carreira diplomática, como é que, em regra, eu me torno um membro da carreira diplomática, do corpo diplomático brasileiro? Eu preciso fazer concurso, eu faço prova para o Instituto Rio Branco, para justamente ingressar na carreira da diplomacia brasileira. Então percebam que estrangeiro não pode fazer concurso para o Instituto Rio Branco e muito menos, né? Aliás, muito menos não, né? E também não pode fazer um brasileiro naturalizado. Porque os cargos da carreira diplomática, assim definidos em lei como sendo da carreira diplomática, eles são privativos de brasileiro nato, tá? Então, cuidado com a carreira diplomática. Um brasileiro naturalizado pode fazer o concurso para ingressar no Instituto Rio Branco, para fazer parte da carreira diplomática brasileira, junto ao Itamaraty, junto ao Ministério das Relações Exteriores? Não pode, porque a carreira diplomática é um cargo privativo de brasileiro nato. Ah, mas espera aí, professor, lá na Embaixada Brasileira em Cabul, no Afeganistão, tá? Tem lá um funcionário que trabalha na Embaixada Brasileira que ele é afegão. Tá? Gente, eu estou falando de membros da carreira diplomática. Então, quando eu falo da carreira diplomática, obviamente eu não estou falando dos servidores, dos funcionários, das pessoas que estão ali, ó, prestando o apoio administrativo, a atividade meio para que o membro da carreira diplomática, o cônsul, o embaixador, desempenhe suas funções, tá? Então é cargo privativo de brasileiro nato, os cargos inerentes, referentes, melhor dizendo, né? A carreira diplomática, membro de carreira diplomática. E outra questão muito comum em concurso público, ó, oficial das Forças Armadas. Como que eu me torno um oficial das Forças Armadas? Não tem concurso? Eu não faço ali um concurso para oficial das Forças Armadas? E na interpretação majoritária, isso não é pacífico, tá? Mas para os concursos de uma maneira geral, na interpretação majoritária, também os oficiais das Forças Auxiliares do Exército Brasileiro. Segundo, né, a parte de segurança pública da Constituição, segundo o artigo 144 da Constituição, tá? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares do Exército Brasileiro. Então, ó, oficial da Polícia Militar, oficial do Corpo de Bombeiros Militar, em regra, tudo bem, existem discordâncias, mas em regra, para concursos públicos, tá? Para provas de uma maneira geral, também são cargos privativos de brasileiros natos. Ah, então vai ter concurso para oficial da Polícia Militar do Estado X. Um brasileiro naturalizado pode fazer o concurso?
pode ser aprovado ali, aliás, aprovado ele até pode, mas ele pode, eu posso ter o provimento do cargo, ele pode, né, ocupar ali, ingressar na carreira de oficial da respectiva polícia militar, do respectivo corpo de bombeiros militar? Não pode, tá? Então, ó, cuidado com isso aqui, ó. Então, o acesso a cargos, empregos e funções públicas, ele é para os brasileiros em geral. Só que a Constituição institui determinados requisitos privativos para brasileiros natos, né? Ou seja, eu tenho cargos, melhor dizendo, privativos de brasileiro nato. Toda a listagem lá do artigo 12, parágrafo 3º, mas tomem cuidado com o pessoal da carreira diplomática e também com o oficial das Forças Armadas. Lembrando que aqui, ó, por jurisprudência do Supremo, inclusive o ministro das Relações Exteriores é privativo de brasileiro nato, tá? Então, atenção com a acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas, mas sempre lembrando dos cargos privativos de brasileiro nato, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, e especialmente o inciso 5º e o inciso 6º, tá? E mais uma vez, ó, somente a Constituição pode instituir diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Nós já estudamos isso lá nos parágrafos do artigo 12 da Constituição, tá? Tudo bem, professor, já entendi aqui, ó, que quando for, né, um cargo aí para brasileiro, eu tenho que observar se aquele cargo está ou não está dentre aqueles arrolados como privativos de brasileiro nato, né, para brasileiros natos pela Constituição. Mas e com relação ao estrangeiro? Estrangeiro pode fazer concurso, por exemplo, professor? Pode, tá? Se a lei que regulamenta aquela carreira não proibir, qual que é o problema do estrangeiro fazer o concurso? Então vai depender muito da regulamentação legal. Professor, mas eu estava fazendo um concurso outro dia para um determinado órgão e não podia. Não podia porque a lei que regulamenta aquela carreira proíbe, né, a participação de estrangeiros, proíbe essa acessibilidade aos estrangeiros, tá? Mas em regra, gente, a acessibilidade vai ser a brasileiros natos, a brasileiros natos ou naturalizados e também a estrangeiros. Agora, estrangeiros, ó, desde que a lei não proíba, desde que não proibido por lei, tá? Então depende muito da respectiva regulamentação, depende muito da lei que vai regulamentar aquela carreira para eu falar se é acessível ou não é acessível a um estrangeiro, tá? Então percebam que a lei pode instituir diferenças entre brasileiros e estrangeiros. A lei não pode instituir diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Diferenças entre brasileiros natos e naturalizados somente a Constituição. Agora, diferença entre brasileiros e estrangeiros. Eu posso ter essas diferenças instituídas por lei? Sim, posso. Uma delas, por exemplo, eu posso ter uma determinada carreira pública aí, ó, que não seja permitida para estrangeiros. Por quê, professor? Porque a lei que regulamenta aquela carreira está falando que é só para brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, tá? Então vai depender muito da respectiva lei. E depende também da lei, isso aqui, ó, algo comum também, né, em concursos públicos, tá? Eu posso ter requisito de idade em determinadas carreiras, aí eu tenho que observar a súmula 14 e 683 do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ter um requisito, uma exigência de exame psicotécnico, por exemplo, em determinadas carreiras, aí eu tenho que observar a súmula 686, tá? A gente vai ver cada uma dessas súmulas daqui a pouquinho. Independente disso, né, antes disso, melhor dizendo, o que eu quero que vocês tomem cuidado aqui, ó. Falei de um requisito de idade, falei de um requisito como, por exemplo, um exame psicotécnico, tá? Uma prova ali, né, psicotécnica, tá? Eu preciso disso definido em lei. Somente por lei, e tem um detalhe, né? Quando for justificável, quando for necessário. Se não é necessário, se a carreira não demanda essa necessidade, essa justificativa, eu não posso ter requisito de idade, tá? Eu não posso ter um requisito psicotécnico. Claro, né? Observando sempre na questão de idade que tem que ser maior, né? Tudo bem
que existem entendimentos e decisões do Poder Judiciário no tocante a menores de 18 anos aprovados em concurso, mas que eram emancipados. Ou seja, para eu fazer um concurso público enquanto menor e inclusive ser nomeado enquanto menor de idade, qual que é o entendimento jurisprudencial, tá? Que eu preciso ser capaz. Ou seja, eu sou ali, né, um menor, mas um menor emancipado. Isso é só um detalhe, uma nota de rodapé, isso cai em pouquíssimos concursos, a grande maioria dos concursos nem vai explorar isso, tá? O que vocês precisam lembrar aqui é o seguinte, ó, seja um requisito de idade, seja, por exemplo, um exame psicotécnico, eu preciso de uma lei instituindo a necessidade desse requisito de idade, a necessidade desse exame psicotécnico e, obviamente, quando for necessário. Quando for preciso, justificável, não basta simplesmente, né, uma vontade da prefeitura, do município, do estado, não tem qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de justificativa e eu tenho lá um requisito de idade, eu tenho lá um requisito psicotécnico. Ó, aprofundando um pouquinho, eu tenho um requisito de gênero. Homens, mulheres, corporações militares, por exemplo, depende muito do caso concreto. Nós não vamos entrar nessa situação porque vai depender muito de cada situação em concreto, né? Então, ó, o mais importante em termos de concurso aqui, ó, é a gente observar as respectivas súmulas e lembrar que somente a lei e somente quando for necessário é que eu posso ter instituição de requisito de idade, por exemplo, e um requisito como, né, um exame psicotécnico, tá? Então, ó, nas súmulas, quais são as súmulas aqui, ó? Súmula 14, primeiro, do Supremo Tribunal Federal, está no material de direito administrativo aí da editora, ó. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Então não pode ser através de um ato administrativo, tem que ser por lei, tá? O edital do concurso pode fixar esse requisito de idade? Ele só pode fixar um requisito de idade, o edital só pode trazer um requisito de idade se a lei que regulamenta a carreira exigir o respectivo requisito de idade, tá? Então, não foi instituído pelo edital, no caso, foi instituído pela lei. Ó, a lei não fala absolutamente nada, a lei não prevê qualquer tipo de requisito de idade, aí vem o edital e coloca um requisito de idade. O edital, um ato administrativo, não pode fazer isso. Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, ó. Não é admissível, por ato administrativo, um edital, por exemplo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para o cargo público, tá? Então, atenção aí com essa súmula 14. A súmula 683, vejam só a súmula 683, ó. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ou seja, tem que ser quando for necessário, quando for justificável. As atribuições da carreira, as atribuições do cargo é que impõem, é que condicionam esse requisito de idade. Aí tudo bem, aí eu posso ter o requisito de idade. Se isso não existe, gente, não há que se falar em requisito de idade, tá? Afrontaria a Constituição, afrontaria a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, tá? E depois, ó, a súmula 686 fala justamente do exame psicotécnico. O que eu tenho aqui, ó? Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, ó, mais uma vez, falei de um requisito, né, um exame psicotécnico, eu dependo de lei e naturalmente também quando for necessário, quando estiver devidamente justificado, tá? Então, ó, cuidado. Artigo 37, inciso 1º, questões recorrentes, frequentes em concursos públicos, afinal de contas, eu estou falando da acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas. Tem tudo a ver com concurso público isso aqui, né? Então, ó, brasileiros e estrangeiros de uma maneira geral. Ah, mas espera aí, existem determinadas carreiras que são privativas de brasileiro nato. Existem determinados cargos e funções que são privativos de brasileiros natos, tá? Ficar atento ao artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, que nós já estudamos lá em nacionalidade, tá?
mas principalmente com esses duas aqui, ó, porque aqui eu tô falando de carreiras efetivamente, né? E carreiras que demandam concursos públicos, ó. Então o concurso para ingressar na carreira diplomática, Instituto Rio Branco, né? Junto ali ao Ministério das Relações Exteriores, ao Itamaraty, tá? Privativo de Brasileiro Nato. Oficial das Forças Armadas, privativo de Brasileiro Nato. E no entendimento majoritário, apesar de existir discordância, tá? Também as forças auxiliares, do Exército Brasileiro aí, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Então o oficial, o concurso para oficial da PM, para oficial do Corpo de Bombeiros Militar, também privativo de Brasileiro Nato. Somente a Constituição Federal pode instituir diferenças entre natos e naturalizados. Então eu não posso ter a diferença sendo criada pela lei. A diferença entre natos e naturalizados precisa estar na Constituição, ter a sua origem na Constituição. Diferente de uma distinção entre brasileiros e estrangeiros. Brasileiros e estrangeiros eu posso sim ter essa distinção instituída por lei, tá? Então, em regra, estrangeiro pode fazer concurso, tá? Mas, se a lei não proibir, desde que não proibido por lei. E falando de outros requisitos, como por exemplo requisito de idade e exame psicotécnico, tá? Lei, quando necessário, atenção às respectivas súmulas, tá? Próxima aula, artigo 37, inciso 2º da Constituição. Vamos dar continuidade ao tema, né? Falando especificamente aí de concursos públicos, do prazo, né? De validade dos concursos públicos, o inciso 3º que fala especificamente do prazo de validade, o inciso 2º fala, né, da investidura no cargo, emprego, função pública, mas enfim, esse é assunto para o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula de direito constitucional, direito administrativo, enfim, né, artigo 37, né, e os seus respectivos incisos, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, dando continuidade ao nosso curso.